Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dodge mais uma vez e hoje dispensa apresentação, né? Sobre o que vamos falar. Bom galera, essa é a minha cara de ânimo para poder comentar sobre esse grande personagem que por sinal é um dos meus preferidos. Vamos falar da série, né? Da segunda temporada, né? Da série do Justiceiro, feita pela Netflix. Bom galera, para quem já viu umas críticas na internet, eu acho que sinceramente uma grande parte das pessoas que assistiu a série ficou decepcionada. E convenhamos, né? Vamos combinar. Com a terceira temporada do Demolidor e também a primeira temporada do Justiceiro, vamos falar sério, a gente não esperava muita coisa. Eu não esperava, pelo menos. Porque a gente tem visto o que está acontecendo com as séries, né, da Netflix. Bom, mas sinceramente eu esperava um pouquinho mais, sabe? Eu esperava que pudesse salvar ainda essa segunda temporada. Mas vamos lá, sem enrolar. Vamos começar falando que por sinal já comecei, né? A série é extremamente arrastada. 13 capítulos. Pra quê? Pra quê? Eu fico me perguntando. A gente assim não sabe se a série é arrastada pela quantidade de capítulos ou pela encheção de linguiça mesmo que a série tem. Bom, parece que os caras não aprenderam, né, com a primeira temporada, porque convenhamos, a melhor aparição do Justiceiro foi justamente na série do Demolidor. A primeira temporada foi boazinha, né, mas já teve aquela arrastação, o pessoal criticou muito isso, eu também. E parece que não aprenderam com os erros, né? Se você for pensar bem, cara, dava pra condensar essa série em muito menos capítulos. Dava pra fazer ela, sei lá, em 10, talvez em 8. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Por que é tão arrastada assim? Um dos motivos é a própria Amy, né? Que é a personagem da garota na série, que é, digamos assim, a motivação pro Justiceiro fazer o que ele faz, tá? Eu vou evitar de dar spoiler aqui, falar especificamente sobre os acontecimentos, mas vamos lá. Cara, a Amy, né, a personagem na série, ela é aquela típica personagem, às vezes eu me pergunto se os caras que fazem filme, série, jogo, sei lá, parece que eles têm um manual debaixo do braço, e o manual funciona assim. Vamos pegar o manual de como fazer coisas que já deram errada um monte de vezes na indústria. Ou também um manual de coisas que deram certo. E nesse caso, pegaram um manual de coisa errada. Porque ele é aquele clichê daquele personagem, daquela garota que enche o saco a série inteira, que não tem o menor carisma. E sinceramente a atriz também não ajuda muito para isso, né? Ela não trabalha muito bem. Então fica aquele personagem que você não tem a menor empatia por ela, né? Você acha inclusive que ela tá enchendo o saco. Você torce até para que ela morra. E é tão engraçado isso na série que o personagem vai aparecendo entre os capítulos, tenta criar aquela empatia com o Demolidor. Demolidor não, o Justiceiro, mas você não sente isso em momento algum. Às vezes parece que até a série esquece dela e depois de um tempo volta pra ela. Ela tá lá meio sem fazer nada. Enfim, se vocês lembrarem, por exemplo, do personagem daquela criança, né, do filme Logan, você vai ver que é completamente o oposto, né? A menina quase que rouba a cena do filme. Mas falando sobre a Amy, vamos pensar a respeito da motivação do Justiceiro. Isso é algo que me chamou bastante atenção. Porque é claro que eu entendo que o Justiceiro ele não precisa de uma grande motivação para fazer o que ele faz. O Justiceiro ele é claramente um anti-herói, né? Ele não é aquele personagem bonzinho, com motivações nobres. Não que ele seja um cara mau, um vilão, mas ele é um cara perturbado. Ele é um cara que às vezes fica no limiar ali entre o certo e o errado. Então ele só precisa de um empurrãozinho para querer matar meio mundo de gente, né? Meio mundo de bandido. Beleza, eu entendo isso. Então, quer dizer, eu não estou questionando muito a questão da motivação dele pela garota, né? Por ele importar por essa garota. Mas é muito estranho para mim que você vê nitidamente
que ele não sabe bem quais são os motivos da garota, né? O que que ela fez de errado, por que ele tá defendendo ela. Beleza, eu consigo entender isso até no início, né? Num primeiro momento. Mas, cara, a série vai se arrastando sem dar muita explicação. E na boa, eu comecei a me questionar e pensei... Porra, será que o cara ia matar esse tanto de gente, ia fazer isso tudo por uma causa que ele, tipo, não faz nem ideia do que ele tá se metendo? Pô, ficou assim, sabe, muito ilógico, cara. Na boa, ficou forçado. E vamos falar de outro personagem, né? O personagem do ator Jon Stewart, que ele faz um ex-nazista. E bacana, sabe? À primeira vista, assim, ele parece um personagem bacana. Ele é muito calmo, é muito frio. Ele tá no limiar ali, cara. Eu fiquei um pouco na dúvida. No começo, eu achei ele até um pouco mais aquele vilão clichê, porque atualmente estão investindo bastante em vilão dessa forma, né? O vilão que não demonstra muita emoção, é um cara muito controlado. Beleza, beleza, assim, apesar que estão fazendo tanto isso que acaba que tá virando um clichê na indústria. Mas o cara trabalha bem, o cara convence, mais pro final da série ele até começa a demonstrar uma outra face. Eu gostei do personagem, porém, vamos lembrar daquilo que eu falei, do manual de coisas, né, que o cinema faz. Cara, essa historinha de pegar meio que dois vilões, duas histórias, pra tentar ali... desenvolver elas no mesmo filme ou na mesma série, isso é extremamente arriscado e quase nunca isso dá certo, né? Então, assim, era muito perigoso fazer isso. E é claro, os caras encheram muita linguiça e mostraram as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É óbvio, deu errado, cara. Eles não conseguem desenvolver muito bem o papel do Billy Russo, né? O personagem que ali faz o vilão Retalho, né? E também não desenvolveu a outra história. Eu notei isso, por exemplo, lá pelo meio da série, mais ou menos. Cara, tem hora que acontece uma coisa muito estranha. Ele tá focado totalmente na busca pelo retalho lá. E de repente meio que se esquece, é outra coisa que tá acontecendo lá com os russos, né? Não vou falar aqui especificamente, mas digamos assim, a outra história que tá envolvendo o Justiceiro. E meio que a série foca na história do Billy Russo e meio que esquece, a menina fica meio perdida no meio da série, aquela enrolação. E de repente, mais pro final, opa, lembrando que isso existe, vamos tentar encaixar isso aqui. Então, cara, é meio que, sabe, a série se perde totalmente nisso. E falando sobre o Retalho, pô, o Retalho talvez seja o maior vilão do Justiceiro. Que uma curiosidade para quem não sabe, o Justiceiro, ele começou, né, ele apareceu na Marvel como um vilão, né, o vilão do Homem-Aranha. Ele fez tanto sucesso que ele acabou se transformando num herói ou anti-herói. Bom, o Retalho, o que acontece? Talvez por causa disso, por desenvolver as duas histórias ao mesmo tempo, ele não é muito bem desenvolvido. O ator, ele tem hora que ele faz boas atuações, tem hora que nem tanto, então não se torna assim um personagem muito carismático, né? E por ser um vilão desse naipe, a gente esperava algo como o Kingpin da série do Demolidor. Beleza, exagerei? Pode ser, afinal de contas o Kingpin é um ícone, mas pelo menos próximo, sabe? Pelo menos um pouco próximo ali. Eu esperava mais, sinceramente. Bom, vocês vão reparar, se virem a série, coisa que, sinceramente, eu já falo de cara aqui, eu não recomendo. Assim, pode ser que se você não tenha nada pra ver, beleza, você queira ver a série até pelo o ator, sabe? Eu vou falar isso mais pro final. O ator é o ponto alto da série, né? O Jon. Ele faz uma atuação incrível. E também, assim, a violência mostrada na série, ela é muito real, sabe? Nesse ponto a Netflix está de parabéns, censura 18 anos, é o que a gente esperava para poder caracterizar bem o personagem do Justiceiro. Mas, cara, vocês vão perceber que lá pelo quarto episódio em diante, é muita enrolação. É muita enrolação, a série só melhora lá pro final. E, cara, eu quase dormi, literalmente. Eu só forcei pra ficar acordado justamente pra fazer a crítica, pra poder ver a série como um todo.
Vocês querem ver, por exemplo, eu vou dar dois detalhes aqui que são negativos, né? Detalhes incríveis que acontecem na série, que você olha assim a falta de cuidado da produção, sabe, do roteiro. Por exemplo, tem um personagem, eu vou evitar de dar muito spoiler aqui, que ele quer saber a motivação do Justiceiro pro Justiceiro estar perseguindo ele. E ele fica meio que ali a série toda tentando descobrir isso. E você observa e fala assim, pô, cara, isso é ridículo. Sabe? Seria a coisa mais fácil do mundo descobrir isso. Então fica forçado, igual a personagem da Madani. A Madani também, ela teve uma participação melhor na primeira temporada. Nessa segunda ela tá meio apagada. E tem uma cena com ela também mais pro final, que ela tá num conflito, numa luta com outro personagem, sem dar muito detalhe. Mas também, assim, totalmente surreal, porque meio que ela tá brigando de igual para igual com o personagem, e a gente sabe que, teoricamente, não só teoricamente, né, a briga entre as duas ali ia ser totalmente desigual pelo nível de habilidade dela. Tá, eu tô falando esses detalhezinhos, assim, só pra você ter uma noção do nível de cuidado dos caras, que às vezes a produção da Netflix, eu vou falar isso mais pra frente, ela peca às vezes, sabe? Fica uma coisa, meia boca. Bom, vamos falar agora pro ponto alto da série. Eu não quero prolongar muito esse vídeo. Eu já falei, cara, o personagem, né, do Justiceiro, que é interpretado pelo John, cara, é excelente. Excelente, cara, que ator bom, sinceramente. A impressão que você tem, engraçado que eu conversei com outras pessoas sobre isso e tiveram essa mesma impressão, é que o cara não deu uma pausa, não. O cara saiu da primeira temporada pra segunda direto. É incrível como é que o cara mantém, cara, aquela mesma pegada do personagem e faz um personagem brutal, perturbado, né? Você nota no olhar dele, na expressão. Fora que a voz, né, que ele utiliza no personagem é excelente. Cara, eu não tenho nada a dizer, eu só acho uma pena, né, um desperdício desse, além do personagem fazer um grande trabalho de atuação desse, ainda utilizar um herói, anti-herói, né, que é incrível, muita gente gosta, né, é um dos meus preferidos, numa série com um roteiro tão fraco, sabe, numa produção assim que deixou muito a desejar. E a questão da violência, né, que eu falei, pô, a violência é incrível, incrível nessa série. Eu acho que ver coisa nesse nível hoje em dia é difícil, tá? Quando você lembra, por exemplo, de Rambo 4, né, que o Stallone ele foi macho para fazer um filme naquele naipe para mostrar, né, quão brutal é o Rambo, né, a vida dele. Me lembrou muito essa pegada, sabe? Vindo da Netflix, que é uma série, uma coisa mais de acesso, né? Porra, é incrível. Sabe? Isso aí, os caras estão de parabéns, não tenho nada a reclamar sobre isso. E pra quem acha que é exagerado, tem que lembrar que, pô, a gente tá falando do Justiceiro, cara. É um personagem que, sabe, ele não tem aquela mesma pegada dos heróis, daquela coisa toda, sabe? O telefone tá tocando aqui, eu esqueci, me desculpe. E por último, cara, eu fico me perguntando, deixa eu tirar aqui. Eu fico me perguntando a questão da Netflix, cara. Será que a Netflix realmente tem essa capacidade, talvez, de fazer séries desse porte, sabe? Séries pegando personagens tão famosos, franquias tão famosas. Não sei, cara. Às vezes eu tenho a impressão que a Netflix tipo, não tem tanto dinheiro para produção, tanto investimento, então acaba pegando não só atores desconhecidos, mas produtores, roteiristas, muita gente envolvida. Pode ser um preconceito meu. Até porque, por exemplo, a primeira temporada do Demolidor é muito boa, né? Mas eu fico com esse pezinho atrás, sabe? Talvez assim, tenha que economizar um pouco, sei lá. Sei lá, o tempo vai dizer. Em geral, tem muita gente que gosta de outras séries aí da Netflix. Mas eu falo isso, por exemplo, eu vi alguns filmes, né, feitos pela Netflix e até agora eu não vi nada de extremamente espetacular. Então eu ainda estou me indagando sobre essa questão. Bom, e você? O que achou da série? Gostou? Discorda de mim? Tem algo a acrescentar? Né? Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: eu não gosto de ver crítica antes de fazer a minha.
né? Porque você pode ficar influenciado por isso. Então, depois que eu fiz todo o roteiro, eu escrevi tudo sobre o que eu ia falar, eu dei uma olhada, obviamente, e vi que, em geral, cara, a série foi um fracasso. Né, todos esses personagens, um monte já foram cancelados, né? Questão do próprio Demolidor, Luke Cage, e enfim, por aí vai. Foram cancelados por motivo óbvio, né? Foi um fracasso e mesma coisa aí com o Justiceiro. É uma pena, né? A gente espera que talvez a própria Disney, né? Vamos pegar aí, possa continuar isso ou fazer filmes, sei lá. Mas a crítica em geral, se você pesquisar, você vai ver que ela tá muito ruim. Tá, mas não deixe se influenciar por isso. Dê a sua crítica, né? O que importa é o que você acha. E como eu falei, né? Se você tiver um tempo sobrando aí, ou talvez queira ver um resumo, sei lá o que, vá em frente, né? O personagem é muito bom. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado aí. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu aí pela audiência. Fui!